Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma mensagem para o seu coração. Eu estava em oração e o Senhor me falava sobre a rosa de Saron, e Ele me falava sobre as palmeiras, e me falava sobre Ló, e Ele foi ministrando no meu coração. E Deus quer falar com a igreja dele nesta hora. Deus tem uma palavra para você, igreja do Senhor. Nós vamos estar começando lendo o livro de Cantares, o livro de Cântico, né? Nós vamos estar lendo o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Então diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu amo a palavra de Deus, eu me emociono quando eu leio ela, porque ela é revelação para as nossas vidas. Então, gente, aqui é Salomão e a Sunamita tendo um diálogo, né? E ali havia uma paixão, havia um amor. Mas nós vamos estar trazendo isso para o espiritual, porque para Deus ter deixado aqui para nós, na palavra de Deus, tem uma espiritualidade nesta passagem. E o Senhor falava comigo, a rosa de Saron é a igreja para mim, é o Israel de Deus para mim, e nós somos a rosa de Saron. E a rosa de Saron, gente, qual é o papel dela? Embelezar, trazer perfume aonde ela estiver, amém? Então, nós, igreja do Senhor, nós fomos chamados, né? E nós estamos aqui servindo ao Senhor e nós precisamos ter as virtudes do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos refletir a luz de Cristo aonde a gente estiver, o bom perfume dele, tudo que é dele, a beleza dele tem que ser refletida através de todos nós, a igreja do Senhor, né? Então a igreja, ela tem um papel muito importante na terra. Como é importante o papel da igreja do Senhor em toda a terra, né? E nós, gente, precisamos entender. Para vocês entenderem melhor o papel da igreja, nós temos que nos identificar como cristão, como filhos de Deus, como essa rosa de Saron aqui, que embeleza onde ela está, a beleza, a perfume. E nós temos que nos identificar. Vocês já viram aqueles filmes do xerife? O xerife, ele tem uma estrela no peito, né? E ele é identificado como xerife pela estrela. Eu sou o xerife, que tem a identificação do xerife. E eu pergunto para você neste dia, qual é a sua identificação como filho e filha do Senhor? A nossa identificação tem que ser o amor, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a amar, nos ensina a levar o bom perfume, a beleza de Cristo aonde a gente for. Igreja do Senhor, Deus está falando com você nesta manhã. Cadê a sua beleza? Cadê o seu perfume? Cadê o seu amor? Cadê? Né? No Salmo 92, 12, vamos estar lendo. É tão bom ler a palavra do Senhor. Ah, como eu me alegro com a palavra do Senhor. No Salmo 92, nós vamos estar lendo o versículo 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso
Deus. Aleluia! Vamos estar lendo somente até aqui. Então aqui fala que o justo florescerá. Aquele que anda retamente florescerá. E aqui fala da palmeira, como o Senhor falou forte ao meu coração sobre as palmeiras, como eu não entendi na hora. Gente, eu quero falar um pouquinho para vocês das palmeiras. As palmeiras, gente, ela tem uma beleza imponente. Ela é bela, ela é forte, ela é inabalável. E a palmeira, ela dá até no deserto. O deserto de Saara é um dos desertos mais quente, que não tem nenhuma vegetação ali, mas tem palmeiras. E nós vamos descobrir o porquê tem palmeiras num deserto como esse. Sabe, gente, a palmeira, as raízes dela são profundas. Ao mesmo tempo que elas estão crescendo para cima, elas estão crescendo para baixo. E ali, crescendo para baixo, elas encontram água. Ah, gente, como é importante a gente ser como uma palmeira. Igreja tem que ser como a palmeira, que vai crescendo para baixo e vai se encontrando com Deus, com as águas, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós precisamos ser uma palmeira. E a palmeira, gente, ela vem ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Eu estudei aqui, gente, me parece que até ventos de 200 quilômetros por hora. Ela não cai, ela não morre. Sabe por quê? Porque as raízes dela são profundas, né? E eu achei tão interessante que ali aonde tem uma palmeira no deserto, e ali quando vai se ajuntando mais, nascendo mais palmeiras ali, umas perto das outras ali no deserto, formam oásis. Aleluia! Um oásis, elas formam águas. No deserto, elas têm a capacidade de formar águas. Aleluia! A importância da gente estar unidos uns com os outros. A igreja não pode viver só. A igreja tem que se unir. A igreja tem que se unir. Por quê? Porque é ali que vai criar oásis, é ali que vai criar águas para a gente distribuir aonde a gente for. Então, crente não pode viver só. Não pode. Ele não foi chamado para viver só. Ele foi chamado para viver em comunhão. E a palavra de Deus fala que quando eles vivem em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção na vida deles. Amém? Então, nós precisamos ser fortes. E quando a gente é um crente palmeira, vai vir adversidade, vai vir problemas, vai vir situações adversas. Porque o diabo, ele é especialista em trazer adversidades na nossa vida, ventos contrários. O diabo, ele quer nos destruir, ele quer nos envergonhar. Mas quando nós somos um crente palmeira, nada nos derruba. Nós nos tornamos inabaláveis. Inabaláveis. É os crentes que Deus quer que seja da igreja dele na terra. Então, nós temos que ter resistência. Sabe, gente, situações, desertos nas nossas vidas. É bom, sabia? Eu cresci no deserto.
passando por situações, passando por adversidades, choro, angústia, mas eu cresci para baixo. E eu estou crescendo ainda, eu vou crescer muito mais, porque nós vamos ficar na estatura de Deus, e isso nós vamos alcançar no decorrer da nossa vida. E Deus é assim, gente. Ele quer que a gente traga beleza na terra, né? Ele quer que a gente esparrame o bom perfume dele. A igreja está falhando. A igreja está faltando o adjetivo ali. O que mostra que ela é igreja. Porque é fácil falar, eu sou igreja, eu sou crente. Falar é fácil. Ser é que é difícil. Então vocês vão lembrar do xerife. O xerife tem algo que mostra que ele é o xerife. E nós temos que ter a essência do amor de Deus, né, dentro de nós, para mostrar quem nós somos. Que nós somos realmente a igreja que Deus espera, né? E Deus me falava sobre Ló. Gente, e quando Deus vai me falando as coisas, eu falo, meu Deus, o que o Senhor quer? Aí a gente vai para a oração, para a busca, né? E o Senhor vai falando conosco. E o Senhor me falava da vida de Ló. Então Ló representa a igreja de hoje. Ló é a igreja que está na terra hoje. A igreja que sabe tudo, está aprendendo tudo, mas que é o mundo. Amém? Então vamos estar lendo. Eu não vou ler toda a história, eu vou estar lendo somente onde Ló, vamos estar lendo Gênesis 13, do 10 ao 13. Então fala assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gente, como fala conosco a história de Ló? Como eu não tinha percebido isso ainda. Isto ainda, né? Então, Ló, gente, ele era sobrinho de Abrão. E Abrão recebe uma palavra do Senhor: sai de perto da sua parentela e vai. Eu vou te abençoar. Não vou estar contando toda a história para a gente encurtar a mensagem. E o seu sobrinho Ló parte com ele, porque eu acredito que eles já estavam morando ali com Abrão, né? E ali Deus abençoava, gente. Abrão estava debaixo da bênção do Senhor. E como Ló andava com Abrão, ele também foi abençoado. E ele foi tão abençoado, porque uma pessoa que anda de verdade com o Senhor, ele é abençoado. Ele tem luta, ele passa para o deserto, mas ele é abençoado, não é? E ali eles foram. E chegou um ponto que a riqueza foi crescendo, os gados, os animais. E era muita riqueza. Por quê? Porque o Senhor era com Abrão. E ali Abrão falou assim: Ló, não tem jeito da gente ficar junto mais. Sabe por quê? Porque os seus pastores ali estão brigando com os meus pastores. E está havendo contenda, está havendo conflitos. Nós precisamos separar. E Abrão, sendo um homem espiritual,
sabendo que independente aonde ele estaria, o Senhor iria abençoar. Mas Ló não. Ló era um crente carnal. E ele olhou para as campinas, ali pro lado do Jordão, e falou: eu quero as campinas. E Abrão falou: pode ficar com as campinas. E Ló foi para as campinas. E Abrão seguiu o seu caminho de bênção. Abrão é um exemplo para nós de fé, né? De fé. Um crente com a verdadeira fé, um crente obediente, um crente que antes de escolher qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, ele ora. Ele busca de Deus. E ali Ló foi. E ali ele foi armando tendas até chegar em Sodoma, lugar do pecado. Lugar que Deus estava abominando. Deus estava abominando Sodoma. E Ló vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E Sodoma era uma cidade de muito comércio, né? Era uma cidade que aparentemente era boa. É como o mundo, aparentemente é bom, tem uma aparência de bom, mas é pecado. É coisas que nós que somos crentes temos que fugir. E Ló chegou ali em Sodoma. E eu não li toda a história, mas a esposa dele, pelo que eu estudei, pode ser que ela era uma sodomita de Sodoma. Então ela tinha os costumes de Sodoma. Ela amava o pecado. E Ló, né, casa ali com ela. E ali tem 2 filhas. E parece que a mulher dele amava muito Sodoma. Amava muito o mundo. Amava muito o pecado. Então, o que aconteceu? Ló foi perdendo a essência de Deus. Ele foi perdendo cada vez mais a espiritualidade, né? E como igreja do Senhor, nós temos que ter cuidado. A igreja de hoje está como Ló. Está caminhando para Sodoma sem ver. Quando vê, está dentro do mundo, dentro do pecado e achando que está tudo certo, que não tem problema nenhum. E ali conta toda-se uma história da mulher de Ló, porque havia uma ordem e os anjos avisam ali e pega Ló e a família dele e fala: vambora, e sai arrastando, vambora, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E eu achei interessante que parece que Ló é como os crentes de hoje, queria o mundo e precisou dos anjos ir arrastando, vambora, vambora. Mas vocês não podem olhar para trás. Por quê? Porque o coração deles não podia estar em Sodoma. O nosso coração não pode estar no mundo. Então, e a mulher de Ló, o coração dela era de Sodoma. Ela amava o mundo, ela amava a bagunça. E ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A estátua está lá até hoje. Sodoma e Gomorra está lá, totalmente destruído por Deus, porque Deus abominou Sodoma e Gomorra. Deus está falando com você, igreja do Senhor. Pare de ser crente carnal, crente que prioriza mais o mundo, as coisas do mundo, do que as coisas espirituais. Nós precisamos ser crentes verdadeiros, crentes Rosa de Saron, crentes Palmeiras, que aonde está há oásis, há coisas lindas acontecendo. Nós temos que ser identificados pelo nosso amor, né?
Então, nós não podemos ficar olhando mais para trás, olhando para o mundo. Nós temos que ser como Abraão. Ló recebeu aquela bênção por causa de Abraão. Nós temos Jesus que nos justifica, que nos abençoa mediante os nossos pecados. Ele ainda é o nosso advogado na terra. E os anjos do Senhor estão falando na terra. Sai daí, sai daí! Que Deus vai acabar com este mundo, com Sodoma. Será que Deus vai precisar mandar anjos para nos arrancar do mundo? Então nós precisamos pensar, né? Então, Ló foi um homem com oportunidades de ser abençoado, de aprender tudo certo, mas não foi como Abrão, que foi guiado pela fé. Ló foi guiado pelas suas próprias vistas. Não seja guiado pelas suas vistas, seja guiados por fé em Deus, seja guiadas pela palavra do Senhor. Em Efésios 3, do 15 ao 18, vamos estar lendo também. Eu vou terminar já. Efésios 3, do 15 ao 18, fala assim. Vamos estar lendo do 14 ao 18. Então diz assim: Paulo ora novamente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu li até o 21. Eu empolgo, gente, eu empolgo com a palavra de Deus. Então, Paulo orava para que houvesse mais amor na igreja. E um amor que não tinha profundidade, altura. Ai, gente. E eu fiquei pensando, Paulo estava ali sendo afligido, perseguido, passando por um deserto, mas ele era palmeira, ele era rosa de Sarão, ele perfumava onde ele estava, ele era um intercessor da igreja. Nós temos que ser intercessor da igreja, não acusador da igreja. Nós temos que advertir a igreja, mas amar a igreja, porque Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. Para Deus, a igreja é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Gente, nós precisamos atingir a profundidade que Deus quer que a gente atinja. É como se um pedreiro que tem o prumo, né? Coloca lá e tudo tem que ficar alinhadinho. Nós temos que ficar alinhados, alinhadas com o Senhor. Não é assim, ó, caído, eu tô mais para lá do que para cá. Não, é alinhado com a vontade do Senhor. A palavra de Deus fala no cedro, gente. O cedro
ele cresce 5 centímetros para baixo e 1,5 m para 5 centímetros para cima e 1,5 m aproximadamente para baixo. Você não está vendo muita coisa, mas o cedro está ali, crescendo, fortificando, vem adversidades, pedras, e ele abraça as pedras, e quanto mais pedras, quanto mais dificuldades, mais ele se fortalece. E ele fica forte. É essa a igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja Rosa de Saron. Deus quer uma igreja Palmeiras. Deus quer uma igreja Cedro. Deus quer uma igreja que transmite o amor de Cristo na terra. E em Gálatas 3, 15 a 18 fala o que Deus promete, Ele cumpre. Deus tem promessas para mim. Deus tem promessas para você. Então, nós temos que nos alinhar com a sua vontade. E nós vamos ser como Abraão. Um homem que andou por fé, não por vista. E foi abençoadíssimo, tanto na terra como no céu. Hoje nós somos a descendência de um homem que creu, de um homem palmeira, de um homem Rosa de Saron. Nós somos essa descendência. Só que nós estamos como Ló. Sabemos tudo o que é certo, mas estamos ligados mais com o mundo do que com o nosso Deus. Em Mateus 4, do 1 ao 11, fala quando Jesus foi tentado. Eu não vou ler, todos conhecem a história. E Jesus venceu. E quando nós somos um crente, Rosa de Saron, que tem o amor, a beleza, o bom perfume de Cristo. Quando nós somos o crente palmeira, o cedro, nós vamos vencer os ventos contrários, os desertos da nossa vida, assim como Jesus venceu. Por que Jesus venceu? Porque ele estava alicerçado no Pai. Ele era um com o Pai. Você precisa ser um com seu Pai. Seu Pai Deus. E Ló foi tentado pelo mundo. E quase que Ló perde tudo. Quase que ele morre ali juntamente com todo aquele povo de Sodoma. E depois a história de Ló um pouco triste. Por quê? Porque a sua esposa certamente era pior do que ele. O mundo estava dentro dela e ela passou isso para as suas filhas. Porque depois as suas filhas embebedam Ló e deitam-se com ele. Lamentável, gente. Lamentável. Um homem que teve tudo para dar certo, deu errado. Porque andou por vista, não andou por fé. E Deus te chama hoje, igreja, não ande por vista, ande por fé. Para de olhar Campinas e achar que lá é o seu lugar. O seu lugar é aonde Deus está. Nós temos que analisar tudo nas nossas vidas. Nós não podemos ir nos aproximando de Sodoma, porque quando a gente menos esperar, nós estamos lá, compartilhando com os pecados de Sodoma. Amém? E Deus tem recompensa para aqueles que obedecem. Deus tem recompensa para você que tem andado com Deus, tem passado por adversidades, mas tem ficado firmes, inabaláveis com Deus. Amém? Jesus te ama e Ele trouxe essa mensagem para falar para você. Eu amo você, igreja do Senhor. Mas você precisa mudar.
para que o bom perfume de Cristo seja exalado em toda a terra. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Um lindo dia.